Irmãos queridos, o Evangelho de hoje, de Mateus, fala-nos do início da carreira de Jesus. Uma coisa importante nós temos sempre em mente quando nós vamos estudar a vida de Jesus, o seu ministério, é termos uma ideia aproximada da geografia, do palco onde os fatos acontecem. Penso que seria muito interessante que no futuro próximo nós tivéssemos um encontro vespertino aqui na igreja para estudarmos geografia das terras bíblicas, porque isso aprofunda muito a compreensão dos fatos e nos ajuda a entender o porquê de certas citações e também a entender a dificuldade inerente ao ministério de Jesus. Não foi um ministério muito simples, não havia muitas facilidades de deslocamento, e Jesus fazia a maior parte do seu ministério andando ou utilizando um pequeno animal de carga, um jumentinho, assim por diante, mas a maioria das vezes era caminhando. Neste momento, esse fato que nós estamos estudando, o Evangelho que foi lido, fala-nos que Jesus tomou ciência que João Batista havia sido preso. Vamos recordar domingo passado, a mensagem do domingo passado, que falava exatamente, dava uma ênfase muito grande sobre João Batista. João Batista está no Rio Jordão, entre o Mar Morto e o Mar da Galileia. O Mar da Galileia está mais na parte sul do mapa de Israel e o Mar Morto mais para o norte. Entre os dois está o Rio Jordão. O Rio Jordão alimenta o Mar da Galileia, que apesar do nome mar, é água doce, não é água salgada, é uma imensa lagoa, enorme lagoa, e que faz fronteira com as montanhas que hoje compõem a Jordânia. Então, o que se passa para cá do Rio Jordão é Israel, e para lá do Rio Jordão já era outra nação, hoje em dia a Jordânia. O Rio Jordão continua no seu trajeto e vai alimentar o Mar Morto. Nesse percurso, ele nutre as terras e é um território bastante fértil. O Vale do Rio Jordão é bastante fértil até os dias de hoje e bastante agradável, a água é límpida, há peixes em abundância, não é um rio caudaloso, não é um rio largo, é um rio estreito, e nós tivemos a oportunidade de ir até as suas margens, e ali a Lúcia se fez batizar novamente, e eu aproveitei também a carona, me autobatizei lá no Rio Jordão. João Batista está ali a meio caminho entre o Mar Morto entre o Mar da Galileia e o Mar Morto. Jesus sai de Nazaré, e é bom que nós tivéssemos um mapa aqui projetado para vermos que se nós fizermos um traçado de Nazaré até a região do Rio Jordão, vai dar exatamente na parte inferior do Mar da Galileia. Não vai dar no próprio Mar da Galileia, mas vai dar na parte inferior, já no Rio Jordão. Ele poderia ter caminhado até ali. São mais ou menos 28 quilômetros. Para vocês terem uma ideia, vocês que moram no Rio, é como se caminhasse da Penha até Copacabana. A 4 km por hora, isso dá mais ou menos umas 7 horas de caminhada. Mas esse percurso não foi o que ele fez, porque João Batista não está aqui, próximo do Mar da Galileia, ele está no meio caminho. Ele teve que caminhar muito até Salim, o nome da região que hoje não está bem definida, que região é essa onde João Batista estava. Ele estava batizando aqui, e Jesus vai até ele, e há aquela conversa que nós conhecemos, que João Batista diz: eu tenho que ser batizado por você, e você vem até mim. E ele falou: deixa João, nós precisamos cumprir toda a justiça, por favor, me batize. E João Batista então o batiza. Só que nesse momento, ao sair da água, João Batista tem a visão que Deus tinha prometido a ele. Ele disse: o teu ministério será o ministério de batizar na água para arrependimento, confissão de pecados, para arrependimento, para lavagem de pecados. Você, João Batista, vai ter esse ministério até o dia em que eu vou revelar a você o Messias.
Esse é o próprio testemunho de João Batista no Evangelho de João. João, o evangelista, não João Batista. Esse é o testemunho registrado da boca do próprio João Batista por João, o evangelista. Ele diz: até o dia em que eu te revelar. E é verdade, na hora que João Batista tem a revelação que Jesus, seu próprio primo, é o Messias, ele vê o Espírito Santo de Deus descendo e pousando sobre ele na forma corpórea de uma bomba. Ele então entende que é o momento de revelar ao mundo a chegada do Messias. Ele era o preparador, o precursor, aquele que anunciava a chegada do Messias, mas só que ele não sabia quem era. Ele mesmo testifica: eu não sabia quem era o Messias. Eu recebi ordem de Deus para anunciar que ele estava chegando e eu teria um sinal, e esse sinal era abrir a abertura dos céus e descer sobre ele o Espírito Santo de Deus. Acontece que eu vi isso acontecendo sobre Jesus de Nazaré, o meu próprio primo. Isso causou uma surpresa muito grande sobre João Batista, ao ponto de ele começar a anunciar aos seus próprios discípulos que Jesus de Nazaré era o Messias. Eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. André fica impressionado com aquela mensagem que João Batista, o seu tutor espiritual, João Batista era aquele que estava discipulando André, e André então, depois do segundo dia em que João Batista testemunha que Jesus era o Messias, quando Jesus está ali naquelas pequenas povoados, ainda não em Nazaré, mas lá embaixo, em Betânia, mas não a Betânia próxima de Jerusalém, uma outra Betânia que estabeleceu durante algum tempo uma confusão na cabeça dos leitores. É uma Betânia nessa região mediana entre o Mar da Galileia e o Mar Morto, e não em Jerusalém, que fica bem mais abaixo, bem mais acima, 900 metros acima do nível do mar. E ali Jesus está, e quando André ouve o testemunho de João Batista, ele segue Jesus. Jesus percebe que André e um outro discípulo estão seguindo ele e pergunta: o que é que vocês desejam? E André diz: onde é que tu assistes, Senhor? Onde é que tu estás morando? Jesus diz: vem e vê. Passa-se então algum tempo com André e Jesus conversando, e André então, impressionado, vai procurar o irmão. E o irmão dele é nada mais, nada menos do que Pedro, filho de João. Vocês vão encontrar esse nome João muito comumente na Bíblia. É outro João, não é João Batista, não é João Evangelista, é João, pai de Pedro. E o nome dele era exatamente esse. Não era Pedro, era Simão, filho de João. Quem batiza Pedro com o nome de Pedro é Jesus. Esse não era o nome dele. Em 2 trechos na Bíblia nós vamos encontrar exatamente essa citação: aquele a quem Jesus chamou de Pedro. O nome dele não era Pedro, o nome dele era Simão, filho de João. André o leva até a presença de Jesus, e André o apresenta a Jesus, e Pedro fica impressionado com o que vê em Cristo, mas não se torna seu discípulo ali. Não se torna seu discípulo. Nós vamos ver em Mateus que Pedro mora em Betsaida, outro local acima do Mar da Galileia, e há uma cidade próxima a Betsaida chamada Cafarnaum, e nós vamos encontrar mais adiante o momento em que Pedro e André se tornam discípulos de Jesus. Eles estão impressionados com o que ouvem, e ainda lá embaixo, perto de João Batista, onde ele está batizando, a empolgação deles é tanta que eles chamam Filipe, e ainda ele chama Natanael. Natanael desdenha daquela situação dele dizerem que encontraram o Messias, e o Messias é exatamente da região de Galu ou Galileia, região montanhosa. Ele diz: não vem nada que presta daquela região. Será que vem alguma coisa que preste da Galileia? Porque a fama dos moradores não era uma boa fama entre os demais moradores de Israel. Mas quando Natanael é levado à presença de Jesus, Jesus diz: eis aí uma pessoa em quem não existe falsidade. Jesus já tinha ouvido no Espírito as palavras de Natanael. Natanael foi sincero, diz: eu não acredito que haja
alguma coisa, alguém que preste naquela região. E Jesus, olhando para ele, diz: olha, esse aí, um israelense, um israelita, em quem não existe dolo, em quem não existe falsidade. E Natanael fica espantado e diz: de onde é que tu me conheces para dizer uma coisa dessa? Ele diz: antes que você fosse chamado, eu te vi descansando debaixo da figueira. Uma visão à distância, uma presença à distância. Jesus tinha a capacidade de ver muito distante dos fatos que estavam se passando ali. Aquilo impressiona vivamente a Natanael, e ele então se ajoelha diante de Jesus e diz: tu és de fato o Cristo, o Filho de Deus. Aí é a vez de Jesus brincar com Natanael e diz: por que você viu uma coisa tão simples? Você acreditou? Pois olha, você ainda vai ver coisas muito maiores do que isso. A cena muda, apaga-se essa cena, e o que sucede é que Jesus tem a notícia que João Batista foi preso. Mas é porque o ministério de João Batista tinha acabado. Segundo as palavras do próprio João Batista, Deus o chamou para que ele fosse batizando até o momento em que a ele fosse revelado que Jesus era o Messias. Uma vez revelado ele, então, proclamando ao mundo, o ministério dele acabou. É exatamente o momento em que Herodes manda prendê-lo. Porque Herodes estava numa situação muito delicada, não Herodes o Grande, mas um descendente dele, Herodes Antipas, um outro descendente de Herodes, do tempo de Jesus adulto, não do tempo de Jesus criança, neném, era outro rei. Ele estava numa situação de ter cometido um grave pecado. Ele casou-se com a cunhada, estando ainda o seu meio-irmão vivo. Então ele simplesmente pegou a esposa do seu meio-irmão e levou-a para ser mulher dele. Isso era um pecado inaceitável, e João Batista pregava contra isso, e na cara do próprio Herodes dizia: não te é lícito fazer o que você está fazendo, você está em pecado, arrependa-se do que você está fazendo. Herodes o respeitava, mas a mulher de Herodes, aquela que tinha Herodias, aquela que tinha vindo morar com ele, não gostava daquela ideia, porque ela preferia ser mulher do rei do que ser mulher do cunhado do rei. E ela queria preservar aquela situação, então ela dá um jeito de influenciar o seu marido para prender João Batista. É esse o momento em que João Batista é preso. Encerra-se ali o ministério dele e Jesus prossegue o seu ministério. E ele, sabendo então que João tinha sido preso, ele volta para Nazaré. Mas em Nazaré, ele não poderia começar o seu ministério. Ele precisava dos discípulos. Ele precisava de pessoas que o ajudassem. Então ele sai de Nazaré e vai morar em Cafarnaum, que fica na parte superior do mar da Galileia, bem próximo de Betsaida, onde morava André, Pedro, Filipe e os outros que vão se juntar a ele. Então, em vez de caminhar 14 horas por dia, 7 para vir, 7 para ir, ele prefere mudar de casa. Então aí vocês estão entendendo o porquê da Bíblia ter registrado que ele foi para Nazaré, mas ficou pouco tempo e mudou-se para Cafarnaum. Por uma razão muito simples também. Outra razão. Primeira razão, que os seus possíveis discípulos estavam ali. Pessoas que já estavam influenciadas por ele. E que ele bastava apenas passar. Por isso você vê no Evangelho de Mateus, Jesus passando, eles estão consertando as redes, ou estão pescando. Jesus diz: vem e segue-me, que eu farei de vocês pescadores de homens. Eles abandonam tudo e vão embora. E você acredita que isso é uma coisa mágica que sucedeu? Absolutamente não. O evangelista João diz que eles já tinham tido um contato prévio, e que no coração daqueles homens já tinha sido plantada uma semente de esperança e de confiança que Jesus era o Messias. Quando ele passa aqui no Evangelho de Mateus e os convoca, eles já estão com o coração e com a cabeça feita. Eles largam tudo e vão atrás de Jesus, porque já tinham certeza absoluta da escolha que eles fariam da vida deles. Eles não foram inconsequentes, eles não largaram tudo e saíram por uma aventura. Eles já tinham tido um contato prévio lá, próximo do lugar onde João Batista tinha batizado, estava batizando. Então Jesus tem o segundo motivo pelo qual ele muda de lugar. Lembre-se que ele precisava se deslocar. E Pedro era dono de barco.
com seu sócio. Então ele usa o barco de Pedro para se deslocar entre as diversas cidades que ficavam à beira do mar da Galileia. Lembre-se disso, que ele podia descansar no barco. Lembre-se quando ele estava dormindo e houve aquela tormenta, ele estava lá dormindo, cansado, ele descansava dentro do barco. Não precisava pagar hotel, não precisava pagar pousada, ele tinha um barco para descansar, um barco para se deslocar. E outra coisa, eles tinham comida, eles tinham peixe. Havia facilidade de alimentar, não somente as multidões, mas como o grupo de discípulos que seguia ele. Então, estrategicamente, Jesus não começa as coisas ao acaso. Ele pensa, há uma metodologia, todo um projeto de evangelização. E esse projeto de evangelização não é assim ao louca, como a gente está pensando, não. Ele programa tudo. Ele pensa em tudo. O que é que eu vou ficar fazendo em Nazaré se os meus discípulos possíveis estão no mar da Galileia? Eu vou ficar andando 7 horas para lá e 7 horas para cá, 14 horas por dia gastando energia? Não, eu vou morar lá em Cafarnaum, porque eles estão em Betsaida, que é coisa de meia hora, estamos juntos. E eu preciso me deslocar entre as várias cidades, entre vários povoados ao lado do mar da Galileia, que é imenso. De barco isso é mais fácil. E ele realmente vai a várias regiões. O que a mensagem de hoje nos traz de muito importante é o seguinte: essa região onde Jesus está, onde ele vai, atravessando o Jordão, já caímos na Jordânia. Subindo um pouquinho mais acima, caímos na Síria. Indo para a esquerda, já caímos na Filístia. A Filístia é o Líbano. O que é que acontece? Cumpre-se aqui uma profecia de Isaías, que dizendo que para o povo que estava nas trevas fez-se grande luz. Jesus é essa luz que vai acontecer para os gentios, Galileia dos gentios. E aí fala em Decápolis também. O que é Decápolis? São as cidades helenizadas. As cidades na região da Palestina, as cidades, somente uma ou duas cidades estavam em Israel, da Decápolis, que a Bíblia fala. As demais cidades estavam espalhadas em vários locais, notadamente no que é hoje a Jordânia. E Jesus atravessa as fronteiras. Nós, no nosso coração, ficamos pensando que Jesus só pregou para os judeus em Israel. Ele atravessa as fronteiras e vai pregar para os judeus fora de Israel também. E vai pregar para o povo que mora por ali, por perto. Tanto na Filístia, que hoje é o Líbano, ele vai pregar na Síria, ele vai pregar na Transjordânia, pós-Jordânia, perdão, que é a região da Transjordão, que é a região da Jordânia. Ok? Então ele prega para todas as pessoas. Você se lembra daquele encontro da mulher sírio-fenícia, que vai procurar Jesus quando Jesus está fora do território de Israel, pregando para os judeus que moravam fora do território de Israel? E Jesus prova a fé daquela mulher, dizendo: mulher, não é bom que se tire o pão das crianças e se dê aos cachorrinhos. Uma palavra meio dura, meio áspera, meio desconfortável, mas era um teste de fé. E a mulher responde a ele: Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Eu só vim te buscar atrás dessas migalhas que caem da mesa. É que minha filha está terrivelmente endemoniada e eu vim te procurar. E Jesus diz: é verdade que eu estou vendo aqui muita fé, faça-se conforme a tua vontade. E a filha daquela senhora é curada. Ele prega para todas essas pessoas. E ali a luz se faz. Esse momento é muito importante na vida do cristianismo, na vida da fé, porque Jesus abre para todas as pessoas a mensagem do reino de Deus. E o testemunho que está aqui registrado por Mateus, por João, por os outros evangelistas, é um testemunho muito interessante e merece ser estudado. Vale a pena a gente estudar, vale a pena a gente ir buscar, porque aí começamos a entender que Deus se preocupa com cada um de nós. Jesus veio primariamente para os seus, e os seus o rejeitaram. Mas antes dele concluir o ministério, já se estava prenunciando que a rejeição dele não seria o final na cruz pelos seus, mas já se denunciava que ele estaria abrindo a palavra de Deus para todos os povos. Ao pregar para os fenícios, para os sírios, a pregar na Jordânia de hoje,
a pregar toda aquela região. Ele estava abrindo as portas para todo o mundo ouvir a palavra de Deus. E nós agradecemos a Deus por isso, que nós somos fruto dessa visão de totalidade que Deus nos deu. Nós não somos excluídos do reino de Deus, nós somos filhos do reino, nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, que Ele faça com que essa palavra chegue aos nossos corações como uma palavra de esperança. Em nada somos melhores que os judeus, em nada somos piores que eles. Nós somos absolutamente iguais na concepção de Deus, Pai, na revelação do Evangelho através de Jesus Cristo. Somos herdeiros, co-herdeiros da promessa, somos membros do reino de Deus, somos filhos do Deus eterno, somos aqueles que são braços e mãos de Deus nessa terra para implantar o seu reino. Que Deus abençoe, que Ele nos guarde. Vamos ficar de pé.